Olá, seja a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Ezequiel 18 a seguir. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tende vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal em Cristo, o profeta Ezequiel fala sobre a responsabilidade, que ela é pessoal. A parábola, em miniatura do versículo 2 e também Jeremias 31, 29, é um provérbio com base provavelmente em Êxodo 20, versículo 5 e Deuteronômio 5, 9. Textos nos quais está dito que os filhos são afetados pelos pecados dos pais. Mas o profeta deixa claro, irmãos, que esses textos não visavam ensinar que os filhos devem ser castigados pelos pecados dos pais. Cada um presta conta dos seus próprios pecados. Em Romanos 6, versículo 23, temos o mesmo princípio sobre as seguintes palavras: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Aleluia! E aí o Senhor diz: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Ou seja, esses versículos descrevem a pessoa que vive bem diante do Senhor. Ela o ama com dedicação e anda em retidão e justiça. Tal pessoa viverá para sempre com Deus, irmãos. Paulo ressaltou essa mesma verdade ao declarar a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procurando glória e honra e incorrupção. Esta é a maneira de viver. É agora possível pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Se você for ler Efésios 2, do capítulo 8 a seguir, fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, não vem pelas obras. Eu quero te dizer, meu irmão em Cristo Jesus, que não nos conhecemos, você que está ouvindo essa palavra de Deus para o teu coração, ou você, meu irmão da nossa igreja, ou você, amados seguidores desse canal, que ninguém poderá ser salvo pelas obras de boas ações ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. E eu te digo por quê. Todos os não salvos estão espiritualmente mortos sob o domínio de Satanás, como diz o versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, escravizados pelo pecado, como está no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós estávamos sujeitos à condenação divina. Para sermos salvos, irmãos,
precisamos receber a provisão divina da salvação, como está no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós somos, se ser perdoados do pecado, ser espiritualmente vivificado, ser feitos nova criatura e receber o Espírito Santo. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas. O que opera a salvação, irmãos, é a graça de Deus mediante a fé, como está no versículo 5 e 8. O dom sálvico de Deus inclui os seguintes passos. Primeiro, a chamada ao arrependimento e à fé, como está em Atos 2,38. Com essa chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa, dando-lhe poder e capacidade de voltar-se para Deus. Irmãos, aqueles que respondem com fé e arrependimento e aceitam Cristo como Senhor e Salvador, recebem graça adicional para a sua regeneração ou um novo nascimento pelo Espírito e ser cheio do Espírito. Então aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo recebem graça contínua para viver a vida cristã, resistir ao pecado e servir a Deus, como está em Romanos 8, 13 e 14. O crente, irmãos, se esforça em viver para Deus mediante a graça que nele opera. A graça divina opera no crente, dedicado tanto para ele querer como para cumprir a boa vontade de Deus. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Glórias a Deus. Então você vê que Ezequiel até hoje, o Senhor diz que a alma que pecar, essa morrerá. E o Senhor diz lá ainda em Ezequiel: não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para ídolos da casa de Israel, e nem contaminando a mulher do seu próximo, e nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, que é juros, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos estatutos do Senhor, guardando os juízos do Senhor, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então é simples, irmãos. Os filhos ímpios de um pai temente a Deus serão responsáveis pelos seus próprios pecados. Devem arrepender-se e servir a Deus, e assim se livrarem da morte espiritual e eterna. A salvação é individual, irmão. Não olhe para os lados. Procure primeiramente a sua salvação, para que você possa ajudar as outras pessoas. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana, em nome de Jesus.